Não é o que nos aconteceu. Não são as enchentes, as inundações, o caos e a tragédia. Não é isso que nós precisamos estar contando para as futuras gerações. O que nós precisamos contar como legado é o que nós fizemos diante de tudo o que nos aconteceu. É isso que é digno de ser contado. O que você fez? O que nós fazemos não é mais do que uma gota d'água no oceano, diz Santa Teresa de Calcutá. Mas sem essa gotinha, o oceano seria menor. E não se trata de fazer grandes coisas aos olhos do mundo. Não se trata de fazer algo que vai parar nas redes sociais. Não. Se trata de fazer aquilo que o Espírito Santo suscita, aquilo que Deus quer de nós. Pode ser que seja uma palavra. Pode ser que seja um olhar lançado no momento de desespero. Pode ser um sorriso. Pode ser que no momento seja tudo o que Deus esteja te pedindo. Faça. Ontem nos encontramos com a Kimberly, aquela jovem de 15 anos. Aquela jovem cuja casa foi atingida por um avalanche de terra e água. Aquela jovem que perdeu seu pai. Perdeu também a sua mãe. Perdeu também o seu irmão. Em resumo, toda a sua família faleceu nesse desabamento. Ficou só ela, com 15 anos. Essa jovem nos recebeu com um olhar tão dolorido, mas nos recebeu com um sorriso no rosto. Encontramos essa jovem dentro de uma igreja, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Todos os dias o que ela pede, uma única coisa, ir à missa. E quando indagada como é que ela estava suportando, a que ela estava se agarrando, ela não precisou de muitas palavras. Ela levantou o olhar para o crucifixo na frente dela. Eu estou unindo a minha dor à dor de Jesus. E sorriu mais uma vez. Eu dizia, Kimberly, quantos jovens estão se mutilando? Quantos jovens estão reclamando? Quantos jovens estão jogando a vida fora por tão menos? Não se trata de comparar dores. Cada um sabe, cada um tem a sua. E nós somos únicos diante de Deus. Mas eu dizia, o mundo precisa lhe conhecer. E se toda a sua família morreu e você ficou, é porque há uma grande missão para você. Você não foi poupada por acaso. Você foi poupada porque há uma grande missão. Ainda não é hora, eu dizia, ainda não é hora de falarmos sobre isso, está muito recente. A dor é muito latente. Mas eu dizia, quando chegar a hora e você estiver pronta e preparada, nos procure. Porque nós queremos dar a conhecer ao mundo o seu testemunho. De fé, de esperança. O que nós estamos fazendo com aquilo que nos aconteceu. Interessante que eu descobri hoje, numa conversa com o professor Edmilson Cruz, um grande historiador gaúcho, inclusive aqui de Novo Hamburgo. E o professor Edmilson partilhou comigo uma catástrofe acontecida em Portugal no século XVIII, 1755, se eu não me engano. E foi terrível. Primeiro, um terremoto em Lisboa. E ali edifícios já ruíram. Mortes aconteceram. Quando eles pensaram que era tudo, veio um tsunami. Mais desmoronamentos, mais mortes. Quando eles pensavam que tinha acabado, veio incêndios. Vieram incêndios. Foi
terremoto, tsunami e fogo. Foi uma grande catástrofe. Um padre jesuíta escreveu um livro que eu estou muito interessada em conseguir e ler. O livro leva o seguinte tema: as razões espirituais do terremoto em Lisboa. Ele apresentou ao primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, como um alerta. Aquele mesmo alerta que Nossa Senhora fez em Portugal, em Fátima, para os pastorinhos, para o mundo através deles. Estávamos em 1917, Primeira Guerra Mundial, uma situação terrível. Nossa Senhora aparece e diz: se não rezarem, se não se sacrificarem, se não consagrarem a Rússia ao meu imaculado coração, se não viverem a devoção dos 5 primeiros sábados, virá uma guerra muito pior. E a Segunda Guerra veio, 1939. Como é possível que então as nossas orações e os nossos sacrifícios tenham tanto poder e sejam tão decisivos para a realidade material que nos envolve? Se Nossa Senhora está dizendo que se houver oração e sacrifício, consagração da Rússia e etc., a guerra não acontecerá, do contrário, ela acontecerá e será pior, é porque a nossa vida de oração, a realidade espiritual é o que move então esse mundo material. Não podemos olhar para o que nos aconteceu e dizer: foi um vento seco, que uma frente fria, que aconteceu isso, que... Claro, nós encontraremos as explicações. Nosso irmão Emanuel Maria é geógrafo, muito inteligente, ele explicou direitinho do ponto de vista humano o que aconteceu. Irmã Maria Raquel, aconteceu isso aqui, e foi explicando passo a passo. Nós poderíamos explicar também a Primeira e a Segunda Grande Guerra, como aprendemos nas aulas de história, humanamente o que aconteceu, mas espiritualmente, o que desencadeou essas guerras. Porque Nossa Senhora está dizendo em Fátima que se houver oração e sacrifício, não acontecerá. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? O padre Gabriel, então, Malagrida, entrega esse livro para o primeiro-ministro português como um alerta. As razões espirituais do terremoto em Lisboa. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com os pastorinhos também? Perseguição. Ele foi morto por causa do alerta que ele fez. Um profeta. Pode ser que aconteça com a gente também. Ele foi morto. E o governo, o ministro então não acolheu o alerta que o padre jesuíta fez. Inclusive, desencadeou-se uma perseguição terrível à ordem. De modo que inclusive os jesuítas que estavam no Brasil foram expulsos. Os jesuítas que tanto fizeram por esse estado do Rio Grande do Sul, vale salientar, foram expulsos daqui. Então veja, ao longo da história da salvação também nós encontramos sempre que um povo, na Bíblia nós vamos ver isso de maneira muito clara. Sempre que um povo se distancia, ao longo da história da salvação, isso é bíblico, sempre que um povo se distancia de Deus e dos seus mandamentos, vem a ruína. Não é uma forma de Deus punir, não. Mas na verdade é uma ação da misericórdia divina. O nosso Deus não é o Deus da morte, não é o Deus da desgraça, não é o Deus da destruição, que fique muito claro. A palavra nos diz que aquele que é o Senhor da morte e da destruição, que veio para roubar, matar e destruir, quem é? É Satanás. Ele veio roubar, matar e destruir. O caos, a confusão, a guerra, a destruição é obra do maligno. Mas Deus é tão bom que Ele sempre vira o jogo, minha gente. Ele sempre vira o jogo. Aquilo que Satanás faz para nos destruir, Deus consegue transformar. Basta a gente olhar para a cruz de Cristo.
Diante da cruz de Cristo, parece então que o maligno triunfou. Acontece que a cruz de Cristo é a virada do jogo. Se até então a cruz era o sinal, o símbolo e a morte dos malditos, agora a nossa cruz se tornou um sinal de vitória, de salvação, de redenção. Porque Deus é o único capaz de fazer isso. Deus consegue pegar aquilo. Isso se dá a tal ponto que tem um grande santo da igreja, São João Crisóstomo. Ele vai dizer que, eu só digo essa frase porque eu estou amparada num santo, senão eu jamais teria coragem de dizer essa frase. Ele diz que, prestem atenção no que eu vou dizer para não entenderem errado. O demônio, malgrado ele mesmo, ou seja, mal por si mesmo, ele acaba sendo o grande santificador das almas. Porque ele arma ciladas, ele nos coloca em tentações, ele inflige sofrimentos, que quando nós nos decidimos por Cristo, tudo aquilo que ele faz para nos arruinar, acaba nos unindo ainda mais a Cristo. Como, por exemplo, a Kimberly. Está lá. Isso deve dar um nó na cabeça de Satanás. Como é que essa jovem continua adorando o Senhor depois de tudo que o maligno fez? Porque tudo aquilo que ele prepara para nos destruir, acaba nos fortalecendo quando nós estamos unidos ao Senhor. E para deixar ainda mais claro aquilo que eu estou partilhando com vocês, vamos ao século XIX. 1846. Eu sei que nas aulas de história contam tudo para vocês, só não contam a verdade. Meus filhos, não fiquem com o que é apresentado para vocês em sala de aula. Aquilo só serve para tirar a nota da escola. Vocês precisam ter clareza disso. Serve para a nota da escola e pronto. Não vai servir para mais nada, a não ser para precipitar vossas almas no inferno. E mais uma vez eu indico para os jovens. O professor Edmilson Cruz tem um curso, inclusive, cujo nome é Não Se Deixe Enganar. Com R$40 vocês conseguem esse curso, que é decisivo na vida de vocês. A gente investe às vezes R$40 em tantas outras coisas que não valem a pena, invistam nisso. Professor Edmilson Cruz, procura na rede social agora e já se inscreve na página dele, já passa a seguir, melhor dizendo. Segue no Instagram e também se inscreve lá no canal do YouTube dele se vocês querem uma história de verdade. 1846, Nossa Senhora aparece. Dessa vez aonde? Dessa vez na França. E ela aparece chorando. O que é que está acontecendo com aquela população local? Eles estão passando fome. Eles não têm o que comer. E eles começam a murmurar, a praguejar, a ofender a Deus. Por quê? Porque perderam a colheita. Deu bicho na colheita, perderam tudo. E nessa hora a conta vai para Deus, né? E Nossa Senhora aparece e diz: sabe por que vocês perderam a colheita? Porque vocês não estão observando os mandamentos. Sobretudo o primeiro. O primeiro e o terceiro mandamento. O terceiro mandamento que diz: guardar os dias santos, os dias de preceito, domingos e dias de preceito. Vocês estão usando esse dia para trabalhar. Vão trabalhar com suas próprias forças que vocês vão ver o que vai dar. Jesus já dizia: sem mim nada podeis fazer. Aquilo que o homem constrói sem Deus será arruinado. Pode ter a altura que for, como a Babel. Aquilo que o homem constrói sem Deus, jovens que aqui estão começando a construir uma vida. Aquilo que nós construímos sem Deus pode durar 5, 10 ou 50 anos. O que construímos sem Deus será arruinado no devido momento. Mas aquilo que você construir com Deus permanecerá eternamente.
Aquilo que você construiu sem Deus foi um trabalho vão, você vai perder tudo. Mas aquilo que você construiu com Deus permanecerá eternamente. Então Nossa Senhora diz: vocês estão perdendo a colheita porque vocês não estão observando os mandamentos do Senhor. Conseguem entender que aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, a nossa vida de oração, a nossa vivência dos mandamentos, tem uma repercussão neste mundo material. Isso nos está sendo apresentado, sobretudo, para os nossos jovens, como se nós fôssemos seres segmentados. A tua vida espiritual, filha, fica fora da escola. A tua fé é da porta da sala de aula para fora. Como? Eu sou cristã católica aonde eu estiver. A minha fé não pode ficar na entrada do prédio público, para fora. Quando eu entro no prédio público, eu entro enquanto cristã católica. Eu sou o que sou, esteja onde eu estiver. Eu sou cristã. E nós vamos sendo encurralados para viver a nossa fé unicamente dentro desse prédio aqui e olhe lá. Ou dentro da nossa casa, de preferência, dentro do quarto a portas fechadas. Não. O mundo precisa do nosso testemunho. Seremos ridicularizados? Com certeza. Seremos excluídos dos grupinhos? Sem dúvida. Sofreremos bullying nas escolas? Com toda certeza. A nossa recompensa não vem dos homens. Tampouco estamos preocupados em agradar os homens. Os apóstolos saem do sinédrio felizes por terem sofrido injúrias e terem apanhado por causa do nome de Jesus. E eles vão dizer diante de um tribunal: é preciso antes obedecer a Deus. Eu preciso de experiência pessoal com Jesus. Não fique com a minha experiência, porque a minha experiência não vai sustentar. A experiência do pai de vocês não vai sustentar vocês. Façam a experiência com a pessoa de Jesus. Se ainda não tem, peça, porque Ele vai te dar. Jesus, eu quero te conhecer. Eu preciso. Aos meus 18 anos, numa crise profunda, pensando em tirar minha vida, eu cheguei ali no meu extremo do desespero e disse: Deus, se você existe, então me ajuda. Foi a minha oração. E foi a oração mais sincera e profunda que eu fiz em toda a minha vida. E foi instantâneo. Naquele mesmo dia, eu vivi a experiência mais bela, mais linda de toda a minha vida. Eu tive o meu encontro com o Senhor. É um encontro que muda tudo. Não significa que as suas lutas passaram. Não, elas vão aumentar. Mas agora você sabe que não está só. Agora você sabe que não está só, que tem alguém com você. E aquilo que a fundadora dos Focolares respondeu para o então seu bispo na época, quando ela foi fundar um movimento e decidiu permanecer, abraçar o celibato como leiga, numa época em que isso ainda não era comum, e o bispo perguntou: mas Kiara, você vai ficar sozinha? E ela disse: como sozinha? Enquanto houver um sacrário no mundo, eu nunca estarei só. Enquanto houver um sacrário no mundo, eu nunca estarei sozinha. Ele está comigo. Então, filhos amados, a nossa decisão, as nossas escolhas, o nosso segmento tem repercussão nesse mundo material. Isso que nós estamos falando aqui, eu não estou falando para o mundo. Seria jogar pérolas aos porcos. Eles jamais vão compreender aquilo que nós estamos falando aqui, não é para eles. Mas o que eu estou falando aqui são para os filhos da igreja. O que eu estou falando aqui interessa a nós, enquanto cristãos católicos. Chamar essa responsabilidade para nós. Entender que o que está acontecendo lá fora exige de nós uma decisão radical por Cristo.
Entender que o que está acontecendo lá fora e muitas vezes também dentro. Porque o Papa Paulo VI já dizia, a fumaça de Satanás entrou na igreja. Aquilo que está acontecendo lá fora e aquilo também que está acontecendo dentro é o que diz respeito a nós. E precisamos então dar uma resposta. Não é prestar atenção na resposta que essa minha irmã está dando. A decisão é dela, mas é a minha. A minha. O que eu estou fazendo, qual a decisão que eu tomo, qual é a minha escolha. Nós teremos dentro em pouco a canonização de um jovem, o beato Carlo Acutis. E viralizou nas redes um sonho profético que a mãe dele teve. São Francisco de Assis aparece em sonho e diz que Carlos será elevado à glória dos altares. E quando isso acontecer, surgirá uma geração de jovens santos. Nenhum jovem escutou o que eu disse. Quando isso acontecer, Carlo Acutis foi elevado à glória dos altares. Nós veremos surgir uma geração, uma juventude santa. Meus queridos, essa briga é nossa. Essa briga é nossa. Essa batalha é nossa. E nós vamos vencê-la sempre através do amor. A nossa decisão é amar até o fim. É não permitir que o ódio entre no nosso coração. Sabe qual é o plano de Satanás? Que nós olhemos para toda a tragédia que aconteceu e digamos, Deus nos abandonou. O plano de Satanás não consiste na ruína material. Não. O plano de Satanás é que nós, diante da dor, diante do caos, fechemos o coração. Diante de uma ofensa, diante de uma brutalidade, diante de uma violência, fechemos o coração. Mas quando, movidos pelo Espírito Santo, nós fazemos o contrário, aquilo que Jesus diz no Evangelho, oferecemos a outra face. Continuamos sorrindo como a Kimberly. Ou vamos numa rede, numa TV aberta, pública, como as mães, como a mãe da Carol, que foi assassinada no passado na escola. Esqueci o nome, mas foi aqui no Sul também. Rezamos juntas o rosário no dia 11 de maio, em Curitiba. Aquela mãe e pai e a família estava velando o corpo da filha assassinada. Estava velando o corpo de uma filha de 16 anos, morta numa escola de maneira bárbara, trágica, cruel. E ainda com aquele corpo sendo velado, eles vão publicamente numa TV e dizem, nós perdoamos o assassino da nossa filha e pedimos que todos rezem por ele. Eu digo, não, volta aí para eu ouvir isso de novo, porque eu acho que eu não estou entendendo. O Brasil estava revoltado. O Brasil estava revoltado com a situação. Os pais daquela jovem, ainda velando o corpo da filha, vão na TV e dizem, nós perdoamos e queremos que rezem por ele, pelo assassino da nossa filha. Essa é a resposta. A nossa arma não é carnal. Nós não precisamos entrar, ficar batendo boca. Não. É hora que a gente só observa. Sabe por quê? O mal, ele destrói a si mesmo. Nossa Senhora diz que ela vai utilizar a aparente vitória do mal para a sua própria destruição. Ou seja, Satanás vai se engolfar com o seu próprio veneno. O mal destrói a si mesmo. É só esperar no Senhor. E nós precisamos então de vida no Espírito. A nossa postura, o que cabe a nós é uma decisão de que lado do jogo a gente está. Lembrando que o muro é do maligno, né? De que lado eu estou? E abraçar isso até as últimas consequências. Eu queria que ficasse tão claro
que existem razões espirituais para aquilo, para os sofrimentos que invadem, que nos afligem. E o que eu tenho tão pedido nas cidades por onde nós temos passado aqui no Rio Grande do Sul, nós temos tocado tantas dores. Ontem entrávamos na casa de uma mãe que teve a sua casa arrastada com a sua família dentro. E ela está no estado tal, o estado de choque, o trauma é tão grande que ela não lembra de nada. Eu posso dizer que a única coisa que ela lembra é do corpinho dos seus 2 filhos, que foi encontrado 6 dias depois. De 6 e 10 anos, se eu não me engano. Mortos. Nós vamos deixar que essas perdas, nós vamos permitir que essas dores tenham sido em vão? Nós vamos deixar passar a grande oportunidade que o céu nos está dando? Nós vamos permitir que essa seja tão somente então a grande tragédia do estado do Rio Grande do Sul e vai ser só isso mesmo? Ou nós vamos fazer valer cada dor? Nós vamos fazer valer cada vida que foi perdida? Atendendo ao apelo que o céu nos está fazendo. Deus está gritando. Se Nossa Senhora em La Salete está dizendo que as colheitas estão sendo perdidas porque os mandamentos não estão sendo observados, o que acontece diante de cada vida que é ceifada nesta nação, de cada inocente que é morto no ventre de sua mãe? Vocês acham que não vem uma conta para pagar, não? Vocês acham mesmo que nós vamos passar incólumes diante disso? Vocês acham mesmo que nós não vamos pagar um preço muito maior que o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul? Por terrível que tenha sido e foi, não chega nem a 1% do que virá se o assassinato dos nossos bebês forem admitidos legalmente nesta nação. Vocês acham mesmo que nós não temos nada a ver com isso? Nós vamos todos juntos nesse roldão. E o preço vai ser muito alto. Uma nação que já está sendo lavada com o sangue das crianças inocentes sacrificadas. O sangue já corre nesta nação. E esta conta, meus irmãos, ela vem e vem pesada. Isso diz respeito diretamente a mim e a você. Olhando para esses jovens que aqui estão, para essas crianças, estamos diante, dos futuros. Os futuros profissionais, os futuros consagrados, os futuros políticos. Não ria não, viu? Porque uma vez na escola, eu lá, meus 16 anos, aí foi uma freira. Aí disse assim, era mês vocacional, eu estava na turma do fundão. Aí disse assim, eu estou olhando aqui para as futuras freiras, os futuros consagrados. Aí eu lá atrás caí na besteira de dizer, eu? Jamais. Devia ter ficado calada, gente. Foi só passar vergonha. A gente não tem ideia do plano que Deus tem para nós. Mas o que nós sabemos é que a vontade de Deus é sempre amor. Então aqui estamos diante de um futuro. Por isso que ao olhar para as nossas crianças, nossos jovens, há tanta esperança. Cada criança que nasce há tanta esperança. E por isso que o inimigo investe de maneira tão maciça na infância, nas crianças e na juventude. Porque ele quer minar o nosso futuro. Mas nós acreditamos na vitória de Deus. O nosso país é um país da vida. O nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Não é o Deus da destruição, não é o Deus do caos. Diante de
tudo o que nós partilhamos hoje, eu quero convidar esta assembleia à oração. A oração. Vamos transformar tudo isso em oração e tomar uma decisão, refletir diante de tudo o que nos aconteceu. Que as trombetas toquem, que o Senhor da glória venha. Que as trombetas toquem, que o Senhor da glória venha. Como a Carol disse, naquele sábado, 2 dias antes de ser assassinada. O que é que ela disse, jovens? Vocês lembram? Ela confessou-se, como ela fazia todo sábado. E depois olhou para o sacerdote e disse: bom, eu estou pronta para o céu. Estamos prontos para o céu? Quando estávamos para vir para o estado do Rio Grande do Sul, e cada vez que a gente decide vir para cá, 2 dias antes acontece de tudo. Da última vez, na primeira vez, tomamos todas as cautelas possíveis, todas as providências. É esse trajeto, é esse lugar, é serra, não tem inundação, a estrada, etc, etc. Um dia antes, Caxias do Sul começou a apresentar tremores de terra. Mas diante daquele quadro, eu só pensava assim, eu disse: Jesus, se acontecer alguma coisa, vai ser tão rápido. Eu vou fechar os meus olhos e quando eu abrir de novo, eu estarei na tua presença. Eu vou encontrar o grande amor da minha vida. É tudo o que eu mais quero. É te encontrar. É estar contigo para sempre. Não temam aqueles ou aquilo que pode fazer perecer o teu corpo físico. Jesus já fala isso no Evangelho. Mas aquele que pode lançar a nossa alma na hiena, no inferno. Não importa se vivemos 15, 30, 50, 80 anos, contanto que tenhamos vivido intensamente e tenhamos feito aquilo que Deus esperava de nós. Até hoje, nós falamos de 3 crianças. Lúcia, Jacinta, Francisco Marto. 2 deles canonizados. Crianças com 6 anos, 9 anos. Que, como diz Santa Teresinha, não morrem, entram na vida. Nós estamos falando dessas crianças até hoje, pela intensidade, pelo testemunho que elas deram. Como estamos falando de Carlo Acutis até hoje, pela intensidade com que ele viveu, pela resposta que ele deu. É para ir para a internet? Tudo bem. Foi para a internet e começou a evangelizar, começou a postar os milagres eucarísticos. Não é sair do mundo, porque não foi o que Jesus pediu para nós. Eles estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Ele que disse: ide e evangelizai, enfrentem este mundo malvado. Me lembrei da palavra também que vai dizer: não enfrente quem é malvado, né? Mas não se escondam, não se deixem intimidar, ide por este mundo e evangelizai. Não se escondam, não se intimidem, tenham a ousadia no Espírito Santo. E jamais esqueçam, vocês não pertencem a este mundo. Nós estamos aqui de passagem, porque a nossa casa definitiva, a nossa pátria definitiva é o céu. Quando eu olhava para aqueles escombros, para aquelas cidades destruídas, eu me lembrava de Jesus dizendo assim: eu vou preparar-vos um lugar, uma morada. Esta morada não lhe será tirada. Como é bom, meus irmãos, pertencermos ao Senhor. Vamos declarar isso. O Senhor tem sonhos para cada um de nós, tem planos para cada um. Assim como Ele tem sonhos e planos para o estado do Rio Grande do Sul. Há uma profecia para este lugar. Haverá uma renovação espiritual neste Brasil.
E esta renovação deve começar pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos rezar. Primeiro escutem esta canção, ela vai dizer: os teus sonhos, o teu sonho é maior que o meu. O teu plano é melhor que o meu. Vou confiar, vou me entregar. E o Senhor então vai dizer ao meu e ao teu coração: levanta e vem. Vem viver os sonhos que eu tenho para ti. Fecha os teus olhos um instante. Põe a mão no teu coração se você se sentir à vontade. E o Senhor quer acender hoje no teu coração a chama da fé e da esperança. A chama do amor e da confiança. Os teus sonhos, o teu plano. Reza. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar. Vou confiar. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano. Teu plano é melhor que o meu. Vou confiar. Vou me entregar. Vou confiar. Mais uma vez. O teu sonho. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar. Vou me entregar. Vou confiar. Vou confiar. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar. Vou confiar ao som da tua voz que diz: vem. Levanta. Levanta e vem. Vai levantando do teu lugar. Vai ficando de pé. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta. Levanta e vem. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta.